preso. Seja feita em nossa vontade, preso. Seja feita em nossa vontade, preso. Oh, santificado seja o seu nome, Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, Jesus. Satisfaz, Senhor. Só a tua glória, só a tua glória
só tua glória, só tua glória, só tua glória me satisfaz, Senhor. Só tua glória, só tua glória, meu Deus. Só tua glória me satisfaz. 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 Ele me cheira. Deu uma identidade, um propósito em ti. Deu um nome, deu uma janela em ti. Só sei que antes era certo, agora posso ver. O sol da manhã brilha cada vez mais. Abre os meus olhos, abre os meus ouvidos, toca o meu coração. Abre os meus olhos, abre os meus olhos, quero te ver. Abre os meus ouvidos, abre os meus ouvidos, preciso te ouvir. Preso, abre os meus olhos, abre os meus ouvidos, preciso te ouvir. Toca meu coração, toca meu coração, preciso sentir. Faz em mim uma obra tal, entre a Deus, preciso. Faça em mim uma obra tal, entre a Deus, preciso. Este lugar,
gosto do seu corpo, era vestido. Em ti, lo que
Ora em línguas, 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 ora em línguas. Chorando, soltando, toda Lele sele que toda lua chora. Lele da branata da solto do problema ras. Lele da sele sala brando soro trombra de marcata. Chore me nas haitas. Sele de no chore me artarece. Sele no soro no chores. Sele de haras choro. Ele anas ele se me Lele choro si sistema. Sele no choro mente pela harmonia. Fique mais perto que de maneira que eu consiga passar o microfone. Bala choro si Brava sira menos choro coro na branata na coro loro soro remere si nere choro si sire criam brananda lo soro no aleluia aleluia. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Paz, paz, Senhor, paz. Estamos aqui dando sequência. Temos falado aí a respeito de paternidade. Nós temos tido esse cuidado de trabalhar a palavra de Deus o máximo possível, sem doutrinas, mas com princípios. Nós cremos que princípios eles transcendem o tempo. Princípios podem ser usados em qualquer parte do mundo, em qualquer circunstância. Doutrina, ela é condicional ao tempo, emanação e coisas do gênero, ok? Então nós temos estudado aí algumas paternidades, lembrando sempre que a palavra de Deus é um livro de princípios apostólicos e proféticos, é um livro de tecnologias divinas, tá? É um livro de engenharia celestial, tá? Alguns bate cabeça para ele e outros o engolem. Então, quero crer que nós não somos daquele que batemos cabeça para ele, mas que engolimos. Uma nação, pensamento profético, que engole a palavra como um rolinho e ela se torna doce na nossa boca, mas amarga dentro de nós. A palavra de Deus que é boa, não é aquela que você sai alegre com o pregador, mas é aquela que você sai triste com você mesmo, ok? A palavra de Deus mesmo, ela é doce à nossa boca, ok? Porém, ela se torna amarga no nosso ventre. Por quê? Porque a palavra ela nos conforta, a nossa boca, mas nos confronta nos nossos pecados, na nossa carnalidade e na nossa alma, que precisa ser ganha para Jesus todos os dias. Quando eu aceito Jesus pela experiência do anotem, do nascer de novo, o nosso espírito ele é imediatamente salvo. Como dizia o Thomas Dawson, assim, rápido. Porém, a salvação da minha alma, da minha psique, dos meus desejos, vontades, falhas, isso será uma obra da igreja, apóstolo, profeta, pastores, evangelistas e mestres. Por isso eles estão aí, por isso é o ministério da igreja, por isso o jardim de Deus ainda está estabelecido na terra. Ok? Então todos nós somos Adão, todos nós somos Eva, né? Estamos estabelecidos ainda no paraíso de Deus, que Deus, por Cristo Jesus, os anjos pararam e, se lembra quando Adão e Eva foram expulsos, o que aconteceu com eles? Eles foram expulsos e colocaram anjos para que não entravam. Agora, pelo sangue do Cordeiro, nós entramos de novo no lugar de governo. A salvação que Deus deu para nós, em Cristo Jesus, nos deu a condição de voltarmos à origem, na mesma autoridade de Adão e Eva, no paraíso. Então, qual era o sistema, qual era a ideia de Deus, do Pai? O Pai cria o Filho, estabelece o Filho no paraíso,
se relaciona com ele no paraíso, e por intermédio de seu filho, de Adão, que é o primeiro, Adão em hebraico é o primeiro, ele reina sobre as coisas. O Pai se relaciona com ele, e por intermédio dele reina sobre coisas. O plano de Deus não mudou. Então, quando eu aceito Jesus, quando eu aceito me alimentar da árvore de Deus, da árvore da vida, eu passo a andar como andou Adão antes da queda. Okay? O que vocês acharam aqui do Burners, aqui, né? Do Burner, né, galera? Comunidade evangélica, CEPAI, proclamadores, adoradores, intercessores. Já dá vontade, já me lembrei do tempo que tinha lápis e louça aqui, né? Já dá aquela vontadezinha, tá? Para que isso venha nos identificar, para que isso seja aí pequenos começos, isso é muito valioso para nós, sabe? Isso para nós é como aquela lembrança que o namorado dá para a namorada, sabe? Aquelas flores, aquela coisa, né? São sinais que quer ir mais adiante, tá? É a intenção de crescer no relacionamento. Então, tá aí, vamos em frente. Tchau para você, agora fica aí atrás aí. Vamos lá, abre o livro de Mateus 24. O tema dessa mensagem de hoje: paternidade como nos dias de Noé. Nós vamos extrair princípios de paternidade. Não vai dar para falar tudo, porque só uma partezinha, para nós pegarmos alguns princípios, porque tempo nós vamos ter bastante tempo e não estamos aqui correndo, a gente não está aqui para isso. Nós estamos aqui para sermos acrescentados. E a partir de mim, papai, fala conosco, ensina-nos, Espírito Santo, ensina-nos. No nome de Jesus, papai, no nome de Jesus, amor. Não sei se você pode ficar aceso aqui, você não pode dar algum problema com a corda, tá? Se você vai sair numa fumaça, não sou eu que estou queimando, é de cima, ok? Okay, tu fica de você estar atrás e ver uma fumaça, o teto está queimando no Senhor, não? Então presta atenção, ó, listen to me, né? Tá lá, vamos lá. Mateus 24. Achem aí do versículo 36. Também eu preciso me achar também. Do versículo 36 a 44. Está de boa aí? Lê para mim, então. Vou deixar aqui. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um, e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma, e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Obrigado. É interessante que, quando você sobe um pouquinho, lê um pouquinho antes, estão perguntando para Jesus a respeito do final dos tempos, tá? Como é que Jesus responde a essa pergunta? Como há de ser no final dos tempos? Qual é o exemplo, qual é a janela que Jesus abre?
assim como nos dias de Noé. Interessante, porque perguntam para ele a respeito do futuro, ele responde: olha para o passado. Interessante isso. Ou que isso quer dizer o quê? Por intermédio do passado, das coisas que aconteceram no passado, eu consigo entender o que Deus está fazendo hoje e o que Deus pode fazer amanhã. Quem tem esse entendimento consegue falar: peraí, está acontecendo isso, então é isso, é isso. Por isso nós estamos estudando princípios. Perceberam? Porque esses princípios são fórmulas. Você começa a ver algumas coisas. Você vai colocar ali? Às vezes nós podemos nos ver em alguma situação que pode ser por um momento a gente possa não estar entendendo, mas aí você vai buscar alguns princípios. Peraí, isso aqui parece com o princípio de Josué, isso parece com o princípio de Davi, isso parece com o princípio de Noé. Por isso, olha só, Jesus fez isso. Jesus fez isso. Olhem, assim como nos dias de Noé. Então vamos estudar, vamos entrar nesse Windows, nessa janela chamada Noé, nesse portal chamado Noé, e vai fazer com que nós entremos nesse lugar e vamos entrar nesse lugar para pegar princípios e entender, fazer comparação disso, ok? Vamos lá. Então, onde nós estávamos, eu vou ler novamente o versículo 36. Porém, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. No versículo 36 a gente vê uma coisa que ninguém sabe, mas Ele está disposto a compartilhar com mentalidades Noé. Nós vamos lá em Gênesis. O que é? O Senhor, Ele passeia pela terra. Você lembra como é que Ele fala com Satanás a respeito de Jó? Você lembra que Deus prega para Satanás a respeito de Jó? Já pensou Deus falando a teu respeito para alguém? Nós estamos preparando para falar de Jesus, né? Agora imagina Deus usando você como um testemunho para pregar para outro. Olha a resposta. Ok? Então, nesse sentido, Deus anda, Ele procura pela terra, procurando pessoas que estejam na contramão do sistema. Quando Ele acha alguém diferente, Ele faz o quê? Ele vem em direção a essa pessoa e começa a fazer o que tem que ser feito, ok? Depois nós vamos estudar detrás dessas coisas. No versículo 36, no versículo 38, pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Comer, beber e casar, atos que apresentavam alianças dos filhos de Deus com os homens. Comer, beber e se casar são fatos do dia a dia. E aqui no nosso hemisfério, no entanto, mas do outro lado, o comer é muito importante no que diz respeito a alianças. Então, beber, comer e casar, para eles, tem quase uma importância muito parecida. São níveis de mesa, são níveis de aliança. Ok? Então, naquela época, se fazia um monte de aliança, mas até aí, Tex, qual o problema? Qual o problema? Agora tem uma questão. Casavam, faziam alianças e se ajuntavam os filhos de Deus com as filhas dos homens. O que significa isso para nós? Significava alianças impuras, acordos impuros, o santo com o profano.
quando alguns homens e mulheres de Deus vão tentar falar de Deus no lugar onde não é para falar de Deus. E com a desculpa que estão pregando o Evangelho, não, estão faturando dinheiro, ganhando muito dinheiro e se rendendo, e se prostituindo. Com a desculpa gospel. Mentira. Se eles quiserem, eles que venham. Está entendendo? Eu dei só um exemplo, não vou muito a fundo não. Eu dei só um exemplo. É gente fazendo coisas que aparentemente são boas, mas na verdade são alianças impuras. Ok? No versículo 40 e 41, eu vou ler aqui. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando dois moendo no moinho, será levado um e deixado o outro. Uma coisa que é eu não quero entrar em escatologia, não quero entrar nesse tipo de coisa. Só quero ficar sempre no princípio, tá? E o princípio de Deus é o seguinte: a religião nos ensina que está o bom e está o ruim. O que acontece? O bom é tirado e fica o ruim. Mentira! Mentira! Por quê? Deus, Ele estabeleceu o seu reino na terra. Ele quer estabelecer o seu reino na terra. Quem atrapalha é que Ele tira. Agora a religião inverteu. Então o que acontece? Colocou-se na mente do homem, né, da raça humana, da igreja, uma mentalidade escapista. Eu quero estar com Cristo. Eu não vejo a hora do teu arrebatamento. Eu não vejo a hora de subir. Covarde. Deus fala: vai e domina a terra. Deus não mudou o plano. A igreja está agindo como se Deus e Cristo tivessem medo de Satanás. A intenção, a mensagem que se pregou é assim, o mundo estava em chamas, feito um prédio. Jesus, no corpo de bombeiro, salvou alguns, o resto que se carbonize. Sabe, Jesus aparece com meia dúzia, Pai, foi o que deu para fazer, é o que temos para o momento. Não, Jesus veio para vencer as obras de Satanás, aprisionar a Satanás e dar à igreja a terra para a igreja está para a terra. Deus não mudou, ele ainda gosta disso aqui, que é obra de suas mãos. Isso é uma verdade que faz com que a gente tenha uma outra ótica, uma outra visão das coisas. Hoje eu entendo que Deus pode me dar as coisas que permaneçam na minha família, na família dos meus filhos, dos filhos dos meus tataranetos, até que Ele venha. Porque a igreja foi salva, foi lavada e redimida para estabelecer-se na terra, e o inimigo ser tirado. O inimigo que sai, não nós, sabe? A sujeira, né? Nós chegamos aqui, estava bem sujo, né? Bem sujo, mas a coisa estava bem suja aqui. O que nós fizemos? Meu Deus do céu, que sujeira, sabe? Fomos correndo, não, sabe? Pegamos aqui, colocamos a sujeira de lado, estabelecemos um lugar limpo para que se pregue o reino. Nós fazemos isso na nossa casa, nós fazemos isso no nosso dia a dia, porém a religião nos dá uma doutrina escapista. Ok? Vamos lá agora vamos lá no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Bom, vou deixar avisado aqui. Muito provavelmente domingo não vai ter, né? Para essa questão, nós estamos tentando resolver aqui no espaço. E desde já, você que está me assistindo, nos ajude em oração, para que a gente possa realmente já buscar um outro lugar, porque realmente aqui
veio com a visão da escola, mas mudou de escola, mudou a comunidade evangélica. Então, na verdade, nós estamos dando espaço para que tenham crianças e os demais departamentos. Então, ainda que seja pequeno, mas que tenha o mínimo necessário. E eu já estou pleiteando isso em nome de Jesus, sabe? Não na nossa força, mas por Deus, sabe? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, sabe? Então, que Deus nos dê direção, sendo tremendamente grato ao pastor Neto do Projeto Acreditar, que nos concedeu um espaço e está sendo bênção para nós, glória a Deus, está sendo bênção. Mas já entendemos que temos que ir, se temos uma mentalidade pioneira, se nós entendemos que nós estamos estabelecendo o reino, e nós temos que preparar um lugar, porque atrás de nós vem gente, né? Então temos que realmente caminhar isso e preparar um ambiente para esses que estão vindo, ok? Então vamos lá, Gênesis capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 18, aí vamos tirar alguns pontinhos aqui, como eu sempre faço, tá? Beleza? Você lê para mim? E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contendará o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus, e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofer, farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás: de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado acabarás em cima. E a porta da arca porás a seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Alô. Bom,
de Gênesis, de 1 a 5. Posso continuar? Posso? Nossa. De Gênesis 1 a 5, ele dá um retrato, né? Do que era a situação naquele momento, tá? Os 5 primeiros versículos, quando ele fala ali, né, no versículo 2: e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Aqui fala de um casamento impuro de ministros de Deus, ok? Com sistemas. Como fala mulheres na Bíblia, pode ser a igreja, tanto a imaculada como a igreja corrupta, ok? Não se esqueçam, para nós, homem são ministros de Deus, são sistemas, mulheres são igrejas, ok? Vamos ter sempre esse entendimento que por trás, isso aqui é um livro de códigos. Quando nós entendemos esses códigos, desculpa, nós fluímos muito mais na revelação, ok? Então, ele vai dando um mapa do que era naquele tempo. Então, vamos lá. É um tempo em que coisas santas se misturavam com coisas impuras. Vamos ver se não está acontecendo algo parecido hoje. Era um tempo em que a impureza se tornou tanta que Deus, no versículo 6, ele se arrependeu. Me lembro que no começo o pessoal perguntava: mas ele se arrepende? E aí? Se arrepende ou não se arrepende? É mesmo? E aí? Como é que a gente explica? Ele se arrependeu assim, mas ele falhou? E agora, hein? Eu salvei você, ó. Como será que funciona essa questão do arrependimento de Deus? Você arrependeu, mas não existiu. É que ele insistiu que não era. Ele não achou graça diante dele. Isso, como é que ele flui nesse sentido, né, desse arrependimento? Eu fui buscando alguma coisa dele, e deixa eu ler aqui. Quando fazemos mau uso de nosso livre-arbítrio, Deus se entristece. Sabe, hoje de manhã, estava deitado e tive um sonho que me mexeu um pouco. Eu fiquei um pouco agitado com esse sonho. Aí fiquei na cama. Aí me veio uma vontade assim: pega o violão. Tá? E eu, sinceramente, eu pensei comigo assim: não, pega não. Eu senti assim: pega o violão. Aí eu falei: boa noite. Assim, eu sinto assim uma tristezinha, sabe? Aquela tristezinha. A hora que eu senti aquela tristezinha, falei: tá bom, vou lá, peguei o violão. Tá. Esse relacionamento, essa questão humana de Deus que eu acho muito interessante, sabe? A última palavra revelada que Deus falou comigo foi quando ele estava no meu carro e falou assim: eu tenho orgulho de você. Eu falei: de mim, né? Tem orgulho de mim. Mas quando ele liberou aquela palavra teve um poder tão grande que me libertou de um vício de muitos anos. E foi assim, uma palavra dele. Então, a capacidade dele, sabe? Agora, quando nós fazemos um mau uso do nosso livre-arbítrio, por isso está escrito lá no Novo Testamento: não entristeçais o Espírito Santo.
Quando você sabe o que você tem que fazer e você não faz, você o entristece. É um entristecimento de Deus. Ok? Porque Ele se relaciona conosco, Ele dá um caminho, Ele te dá um toque, Ele te batiza com o Espírito Santo, Ele te dá toda. Nós sabemos que é o Espírito Santo que coloca em nós tanto o querer como o efetuar. Você sabe quando começa a resolução de todos os nossos problemas? Quando você começa a orar. A partir do momento que você começou a buscá-lo, automaticamente do outro lado começa a resposta. Você começa um processo aqui e ele começa um processo lá, porque o nosso Deus é um Deus que reage à minha atitude. Entendeu? Hoje eu não contei para ela, pode deixar preocupada, mas agora eu vou contar para todo mundo. Hoje eu saí para fazer minha caminhada, mas já olhando o galpão, já olhando o lugar. Ela falou assim para mim, ó. Por quê? Porque eu sei que fé, ela é pistes, ela é movimento. Fé que não produz movimento é esperança. Eu não sou um cara movido por esperança, não pode dar esperança, eu não sou, sabe, eu não sou movido por esperança, eu sou movido por fé. Então eu sei que eu vou, e ela fica com medo, porque ela sabe, há 5 anos atrás eu saí em fé para arrumar uma casa e arrumei uma casa, né? Se ela só tem medo, as pessoas têm medo de andar comigo porque funciona, entendeu? Se não funciona, não vai dar nada, com ele não dá nada, você sabe que eu apareço com a chave na mão, entendeu? Então é assim, meu Deus do céu, não vamos conseguir, então, eu falei, não vou falar nada, não vou sair, vou andar, mozão, vou andar, então vai com Deus, amém, vou com Deus, tá? Mas já estou saindo, já falei, não, isso aqui não dá, isso aqui, e para quê? Eu vou aqui, ó, porque não adianta eu ficar falando, se eu não me movimentar, Deus, Ele reage à minha busca. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Segundo, a única coisa que eu podia fazer era clamar. Ele atraiu. Então você tem que fazer alguma coisa, ele reage. Ok? Ok, moça? Jesus é para você e eu também. Eu também reage. Ó, vou usar para você. A Simone, ela é o meu lado administrativo. Mas ela é assim. Ela faz tudo, né? Eu tenho certeza que ela faria tudo, tá? Só que o que acontece, assim, eu vou na frente, tá? Eu vou na frente, ela é diferente, não é que ela me puxa para trás, ela é do meu lado, ela é apenas diferente, mas ela sabe o que Deus tem feito para nós. Ela sabe dos milagres que Deus tem operado em nossas vidas. E não do jeito que eu esperava. É aquele negócio, você ora para Deus avivar aqui, Deus aviva a igreja do irmão, né? Você ora para prosperar aqui, Deus prospera outro. Se você não estiver andando com Deus, você fala para ele, não é justo isso. Eu gosto assim. Se você está andando com Deus, você sabe que você é uma fonte que igual. Aí eu estava falando para ele, a tua graça me basta, o teu favor me basta. Sabe? Que por onde eu passar, sabe, que eu seja uma bênção, que eu prospere vidas, que eu santifique vidas. Cada um vai receber o que quer. Deus fala, tem gente que quer matar a fome. Tem gente que quer ser semeador. Quer dinheiro? Tá, quer dinheiro. Quer ser próximo? Tá. Quer ser salvo? Tá. Quer ser útil? Tá.
Sabe, Jesus não faz acepção. Ele fluía. Sejamos nós assim. Melhor seria se fosse isso e fosse para o céu. Melhor seria se fosse isso e fosse a isso. Ele sempre fala, tem o bom e o ótimo, tem o bom e o ótimo. Mas não cabe a nós. Nós temos que ser doadores do dom que há em nós. Ok? Vamos lá. Versículo 6. Mais ou menos isso. Ele fica triste como um pai fica triste. Eu nunca me arrependi. Eu tenho 2 filhos meus, gerados por mim. Eu nunca me arrependi de tê-los. Me entristeci bastante, mas nunca me arrependi de tê-los, ok? É coisa da paternidade mesmo. Leiam de novo aí no versículo 9. São estas gerações de Noé. Era ele homem justo e íntegro em suas gerações e andava com Deus. Não se esqueçam que na época eles viviam para caramba. Então muitas gerações viviam juntas. Ok? No meio de uma geração corrupta, gente, uma boa parte dessas pessoas são, assim como ele, descendência de Adão. Então ali mais ou menos contemporâneos. São, vamos dizer assim, né? São netos, são filhos, netos, no máximo, tataranetos, de Adão, o camarada que andou no paraíso. Vamos dizer assim, né? É como se eu fosse filho, neto ou bisneto do Rex Hunger, entendeu? Do cara que andou lá em cima, entendeu? Então assim, imagina a bagagem de conhecimento. Imagina você ser da 3ª, 4ª geração de crentes ilustres. A bagagem que a gente vai ter. Então, no caso destes, eram pessoas que o seu parentesco com Adão, com o princípio, era muito perto. Ok? Aí tem uma coisa que eu quero fazer, que eu quero perguntar para vocês. Está escrito aí. Leia que eu vou perguntar. Vou ler de novo, versículo 9. São essas gerações de Noé. Era ele homem justo e íntegro em suas gerações e andava com Deus. Quem pode me falar um pouquinho de andar com Deus? São preparados, aqui vocês não são ovelha, aqui é tudo águia. Na palavra. Eu não tô achando. É fazer a vontade de Deus. Estar debaixo da vontade de Deus. É isso. Fala mais. Sério, passa para nossa amiga ali. Ajuda aí, rapaz, ajuda aí. Ajuda aí que você sai por onde for. É isso. Obedecê-lo, fazer o que ele quer que façamos. Ele me apoia. Eu tenho essa convicção também. Como? Eu tenho essa convicção, que é andar nos caminhos daquilo que o Senhor passou para ele, né? No chamado dele. Né? Amém. É isso, vocês não estão errados, é isso. Ok? Mais fundo. Essa expressão andava com Deus, Deus usou com uma outra pessoa, vamos ver quem lembra. De uma outra pessoa na Bíblia que foi usada essa expressão também. E ele andou com Deus e já não era mais. Não era mais. Quem era? Qual o nome? Não. Começa com E e termina com Noque. Quem era, gente? Quem era? Ele andou com Deus. O que é andar com Deus?
é passar pelos processos. Procura apresentar-te a Deus aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar. Segunda. Como? Toda vez que perde. Andar com Deus. Andar com Deus é quando Ele começa a nos submeter a certos processos e começa a nos amassar. Jesus, ele foi para um lugar onde ele chorou muito, que é Getsemane. Essa palavra não está aqui não, mas vamos brincar um pouquinho. Essa palavra no original significa lugar de aperto, tá? Getsemane. Por que lugar de aperto? Era nesse lugar onde se amassava as azeitonas, onde extraía o azeite das azeitonas, ok? Então eram tanques de algum diâmetro assim. E em volta desse tanque de pedra, havia vários buraquinhos em volta, tá? Desde aqui até aqui embaixo. Teve aqui que fazer. Aí se jogava azeitonas lá dentro, ok? Pancada de azeitona, pá. Aí, mais ou menos assim, tá? Deus me deu a bênção de estar lá pessoalmente. Aí tem uma coisa assim. Tinha uma pedra que vamos dizer assim, teria uns 50 quilos. Aí teria uma outra pedra que teria 100 quilos e uma outra pedra que teria uns 150 quilos, ok? Uma coisa assim, tá? Muitos anos, alguma coisa. Então, o pessoal joga essa primeira pedra aqui dentro e dá aquela pressão nas azeitonas. Aí sai esse primeiro óleo. Ele já colhe esse óleo, já vai ser comercializado. Aí pegam a segunda pedra e jogam em cima, esmaga muito mais. Aí sai um óleo mais fino, tem um outro valor, é o óleo da segunda pedra, tem um outro valor. Mas tem o óleo da terceira pedra, que é quando ele esmaga tudo que sai o azeite de oliva, esse azeite que é caríssimo. Quanto maior é o nível de pressão que eu e você passamos em Deus, mais valiosos nós somos. Está passando por pressão aí, filho? Deus está querendo fazer de você um azeite fino de oliva. Só tem um jeito de Deus trabalhar com a nossa alma, amassando a nossa. É você fazendo aquilo que você não quer fazer, doando aquilo que você não quer doar, abrindo mão. Por isso que o Evangelho do Reino é um Evangelho marcado não pelas conquistas, mas pela renúncia. Por isso aqui está do jeito que está. Se usasse os dons proféticos para fazer cura, libertação, e fazer um monte de coisa, estava lotado. Mas aqui não está fazendo coisa para receber, está fazendo coisa aqui para abrir mão. Tem um entendimento em Deus para ir mais assim, ok? Então, andar com Deus é aquelas pessoas que se sujeitam a passar pelos processos com Deus. Deus vai começar a andar junto com você e começar a sujeitar vocês a processos de amadurecimento, ok? Versículo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de todos os seres humanos é chegado perante mim, pois a terra está cheia da violência dos homens. Destruí-los-ei juntamente com a terra. No versículo 13, Deus revela planos
a seus aprovados. Então, quando você começa a passar pelas provas, pelos processos de Deus, Deus também começa a se chegar mais a você e começa você começa a ter revelação. Deus começa a falar com Noé. Interessante que Deus falava com Noé e não falava com os seus contemporâneos. Você está num grupo de relacionamento de crentes, de 2.000, 3.000 crentes que você conheça, e Deus está falando com um, e o resto não. É disso que eu estou falando. Deus vê a sua inconformidade, porque você lembra que nós lemos lá que Noé, ele era justo. Se lembra que a definição prática do que é ser justo? Justo é gostar do que Deus gosta, odiar do que Deus odeia, é fazer o que Deus quer, quando Deus quer e no tempo que Deus quiser. Era uma sensibilidade no coração de Noé. Deus vê essa sensibilidade em você. Deus vê essa nossa inconformidade. Não vos conformeis com esse K-O-S-M-O-S. Não vos conformeis com esse cosmos. Palavra, não vos conformeis com este mundo. Lá em Romanos 12:2, a palavra mundo aí é K-O-S-M-O-S. Cosmos. O que é cosmos? É sistema pela qual opera. Por exemplo, no Brasil, nós temos um sistema cosmopolitano. Na Inglaterra é um outro sistema. Cosmos significa, esse sistema do mundo, assim, cosmopolitano, não é? Ok? A coisa mais gostosa é que Deus fala na sua palavra que Ele não faz nada na terra sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Os profetas, eles trazem dentro de si uma sensibilidade. O profeta que é profeta, ele é contra tudo. O profeta que é profeta, ele é briguento. O profeta que é profeta, ele é chato. O profeta que é profeta, ele é chato. O profeta que é profeta, o cara... O profeta não tem cinza, mano. É show. Não tem cinza, cara. É preto, é branco. Mas é pecado, não tem essa. O pastor, não, mas a possibilidade é aquela mão pastoral. O profeta não. Por isso que o símbolo do profeta é esse. Está errado, mano. Arrependente. É difícil você trabalhar essa questão profética, porque você tem que andar no meio da debilidade. Você tem que andar no meio. E não é que você seja o perfeito, não é isso? É que você sente o que Deus sente. O profeta, em algumas versões, eles são chamados de médiuns. Interessante. Em algumas versões, chamados de médiuns. São paranormais. É que o mundo Satanás pegou e usou algumas expressões. Videntes também é usado. Ok? Mas para não ter essa confusão, então nós andamos na nossa linguagem, ok? Ele está procurando pessoas que ele pode acordar pela madrugada. Ele fala, ora por isso. Eu estou construindo um sistema novo. Gente, até então nunca havia chovido. Eu fico imaginando a Simone. Quantas vezes você viu aquele filme da Arca de Noé, amor? Quantas vezes você viu aquele filme? Muitas. Muitas, como é que chama esse filme mesmo? A Volta do Todo-Poderoso.
A Volta do Todo-Poderoso, aquele cara que Deus manda ele fazer uma arca, você viu esse filme? A Simone já viu umas 500 milhões de vezes. Mas aquela criança assim que eu poderia vender da Branca de Neve, vê 500 vezes, mesma coisa. Ela ri das mesmas coisas. Impressionante. Você lembra que o cara é um político lá dos Estados Unidos, né? E ele vai sendo tocado por Deus para construir uma arca, né? E eu gosto de ver a reação da mulher dele, né? Da reação dos filhos dele. Ó, Deus está me dando uma revelação, que tem que fazer alguma coisa, né? Então eu vou vendo que algumas reações são parecidas. Os nossos seres humanos são parecidos. Então eu fico assim, né? Noé chega para a esposa assim: amor, fala, tive uma revelação, é mesmo, tem que construir um barco. Gente, não tinha nem chuva lá, não tinha nada, né? Era um orvalho. Você vai construir um barco no deserto? Eu fico imaginando aqui, sabe? Simone, Deus me deu uma revelação. Deus me deu uma revelação, Tá vendo aquele... Tá vendo aquele galpão ali, amor? Tá vendo aquele negócio ali, amor? Deus está falando que eu preciso entrar para dentro daquele negócio. Vocês vão receber no grupo. Gente, pirou. Hoje eu vi uns galpões assim, eu achei legal, 15 mil, 20 mil, entendeu? Assim eu falei, interessante. Né? Né? Eu falei, beleza, né? Eu olhei pra cima, eu falei, Senhor, né? Então, andando. Por quê? Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, do Pai das luzes, que não há sombra de dúvida ou variação. Eu só falei para ele, falei, Senhor, o Senhor sabe o que eu quero? Eu quero um lugar, quero uma arca. Aliás, diga-se passagem, nós estamos construindo uma arca. Ok? Nós somos uma família, pai, mãe e filhos. O povo quer participar também disso aqui. Bom, você que está acompanhando a gente aqui pelo YouTube, aqui é uma escola, mas uma escola de pai, a mãe está filmando e a filharada está aqui atrás, está dando risada, tá? São os filhos que Deus, você lembra que Deus ele aprova a gente pelas provações? Então ele me deu algumas provações que estão aqui, tá? Que para que eu seja aprovado e promovido. Tá? E ele falou para mim, ele acabou de falar para mim que eu não posso deixar eles para fora da arca, eu tenho que deixar eles para dentro da arca. A vontade que eu tenho é para deixar eles para fora, na hora que eu vou deixar para dentro da arca. Não, imagina nesse calor, né? Tá nesse calor, imagina, então, mamãe, só que a porta fechada. Não posso ficar fora, estou acompanhando essa loucura. Glória a Deus. Isso aí, gente. Vocês estão vendo qual é o ambiente da alma, tá? E assim há de ser, que o ambiente, a classe seja uma família. A gente nunca esqueça disso, a gente nunca perca a ternura, a gente nunca perca a essência. E o dia que fizer a obra de Deus e der tristeza, eu paro com esta porcaria, porque não é de Deus. A obra de Deus tem que ser feita com alegria. Glória a Deus, glória a Deus. É isso aí. Se não te está dando alegria, velho, sai desse lugar, velho. Versículo 13, 14. Versículo 14. Faze para ti uma arca de madeira de cipreste, farás compartimentos na arca e a revestirás de betume por dentro e por fora. Versículo 14. Mexer com madeira. Quem mexia com madeira no Novo Testamento? Quem mexia com madeira no Novo Testamento? Quem era carpinteiro? Jesus! Glória a Deus!
Então, madeira na Bíblia significa, eu vou, né? Deixa eu ver até onde vai aí, né? Madeira na Bíblia significa o ser humano, a natureza humana. Uia, esse é outro. Depois, quando nós fomos estudar tabernáculos, nós vamos estudar a arca. Se não me engano, a madeira da arca é uma madeira, eu esqueci o nome dela. É uma madeira que ela é torta e cheia de nó. Então, para você tirar uma tábua, não sei se é da arca ou é de alguma coisa lá do tabernáculo, para você tirar uma tábua é um trabalho doido, porque ela é toda torta e cheia de nó, significando a natureza humana. Então, a unção apostólica tem a ver com carpintaria. Entende? Então, eu vejo as caras de pau que vai chegando assim. Então, se Deus vai dando para você um instrumento, para você, as caras de pau, para trabalhar as madeiras, até deixar elas aplanadinhas, lixadinhas, aí para dar o encaixe perfeito. Que a arca de Noé é a igreja de Cristo, é a noiva. Então, as unções apostólicas, né? As unções apostólicas e proféticas são os construtores, e a igreja e a arca significa madeira, pessoas. Então nós, por intermédio da palavra de Deus, da paternidade e outros dons, nós vamos equiparando, nós vamos trabalhando a madeira até que se transforme, porque é a noiva que vai ter o seu papel de receber o mundo dentro dela, receber e transportá-la do reino das trevas, do império das trevas, para o reino do Filho. Okay? Então, quando se fala da arca, está falando da igreja. A arca é a igreja de Deus, ok? Versículo 14, mexendo com madeira, Jesus era o carpinteiro. Boa. Aí, ainda no versículo 14, né? Deixa eu achar aqui. Achar aqui. Com betume por dentro e por fora. E ungirás com betume por dentro e por fora. Por dentro, fala da ação do Espírito, fala da expiação, da salvação, da redenção. O betume era feito era um material isolante. O betume, quando ele é usado de dentro para fora, é não deixar que o líquido que está dentro vaze para fora. E quando ele é usado do lado de fora do recipiente, é que não permite que está fora penetre. Então, o barco betumado por dentro e por fora significava o quê? Coisas que estão dentro que não é para sair, uma proteção, e coisas que estão fora para não entrar, impermeabilização. Okay? Então, o betume por dentro fala de salvação, cura da nossa alma, alinhamento com o propósito, já saber o que fazer. Esta é a função dos carpinteiros. Agora, a paternidade. Ok? A paternidade, por isso que a paternidade, é possível eu ser pai espiritual de pessoas que eu não vou ser pastor delas. Ser pai espiritual não quer dizer que eu vou ser pastor delas. Eu posso ser pai espiritual de pessoas que vão estar a muita distância de mim. Entende? Por quê? Paternidade é algo sobrenatural. O pastorado também, mas o pastor ele cuida mais
Tem alguns outros aspectos que a paternidade é mais profunda, é diferente do pai e do professor. Tá? Sei lá, de Coríntios, né? Ainda que tenhais muitos aios, contudo não tereis muitos pais. Pai é um só. Ok? Então, essa função de betumar por dentro, de trabalhar a salvação, deixar clara a obra da salvação, não é? Trabalhar a cura da alma. Tá? Nós vamos, assim, eu uso um tempo para falar sobre paternidade. Desculpa. Depois nós vamos entrar num tempo trabalhando de cura da alma, cura divina. Aí a cura divina a gente já fala já de cura de doenças mesmo, né? Por quê? A gente vai ter que trabalhar as vidas das pessoas, betumá-la de fora para dentro e de dentro para fora, para que elas sejam impermeáveis, para que o inimigo não encontre brecha para entrar na vida dela, ok? E o betumar por fora fala de santificação, unção para o serviço, graça de Deus. O betumar por dentro fala de salvação, o betumar por fora fala de santificação. Qual é a diferença de santificação e salvação? A salvação, ela ocorre no nosso espírito. Novo nascimento. É a salvação. A santificação é um processo que depende de mim. Santificai-vos, ó Senhor. A palavra santificar é kadosh, separado do mundo, não fazendo as coisas do jeito que o mundo faz, não adotando as maneiras cosmopolitanas desse cosmos de se fazer. E isso é um trabalho difícil, que muitas vezes tem coisas que são aparentemente boas, que é o que está falando de Noé, porém para Deus não são santas. E eu estava falando com o brother aí, do sacerdote, e toda a indumentária sacerdotal dele, tinha um chapéu que ele usava, mas antes desse chapéu tinha um chapéu menorzinho, kipá, mitra, que colocava aqui, e aqui na testa tinha uma chapinha, uma chapa de ouro, escrito santidade ao Senhor. Então era uma das primeiras coisas que ele tinha que vestir, santidade. Então o que a gente tem visto são ministros que estão com roupa de ministros, mas não tem santidade. Então não adianta você ficar aí disfarçado de ministro se você não tem o que par de santidade. Está entendendo o que eu estou falando? Não tenta enganar as pessoas. E você está enganando você mesmo. Você está sendo um Hófine, um Finéias, um sacerdote, filho de Eli. E você condena você e condena uma geração. Você traz uma tremenda maldição sobre a tua vida. Santifique-se. Santifique-se, Senhor. Ok? Santidade. Betumar por fora. Santificação. A unção para o serviço. A unção para o serviço me unge por fora, não por dentro. Estão entendendo? Uma boa parte do pessoal que está aí fora tem betume, tem por fora, tem unção, mas não tem caráter, fraqueza, debilidade emocional crônica, porque não foram curados, foram ungidos, mas não foram curados,
não aceitaram passar pelos processos, fugiram dos processos, ficaram um tempinho na igreja, ungiram a cabeça deles, correram e montaram o ministério. Isso aí. Aos borbotões, o que mais tem? O que mais tem? Foram ungidos por fora. O ungido por fora, igual Sansão, fazia sinais e maravilhas, mas tem problema de caráter. Não aguentava ver uma prostituta que caía. Não aguenta ver um ataque na carne e cede. Aí corre para o púlpito para tentar fazer uma compensação, mas sendo sempre reprovados, constantemente reprovados. Aí se tornam mais feridos, mais reprovados, e a propagação da ferida. Aí vai nascendo uma geração de sacerdotes feridos. Ok? Versículo 15. Desta maneira a farás. O comprimento da arca será de 300 côvados, a sua largura de 50, a sua altura de 30. O côvado é em torno de 45 centímetros. Há divergência na medida, mas eu não estou aqui para ficar discutindo medida, estou aqui para ficar ministrando princípios. Ok? O número 300, você vai estudar na Bíblia, o número 300 fala um símbolo, uma simbologia de um povo remanescente. Os 300 de Davi. Sempre na terra, Deus, quando o sistema começa a ficar corrupto, se pode crer, Deus escondeu um remanescente, Deus esconde, para manifestá-los na hora que tem que ser manifestado. Deus tem sempre um remanescente escondido, que Ele mesmo esconde. Para quê? Quando a medida da iniquidade da sua igreja, da sua noiva, a impureza da noiva, vai chegar no nível sacerdotal tão grande, Ele levanta os seus profetas e os seus remanescentes. Então esse número 300, ele está falando assim: Noé, eu quero que você construa esse tipo de gente. Então, a minha missão é construir um tipo de gente numa medida exata. Então ela vai ter um caráter de remanescente, ou seja, ela não vai ser Maria, vai com as outras. Ela é um remanescente. É um grupo seleto que não se contaminou, é um remanescente. Isso é o número 300, tá? Assim, em linhas gerais, não vou aprofundar muito, mas em linhas gerais, ok? Terá 50 de largura, 50 fala de jubileu. Por exemplo, pela lei judaica, você ficaria escravo. Eu devia dinheiro para você, aí não tinha como pagar, eu me oferecia para ser escravo, então eu ficava escravo por tanto tempo. Quando chegava por 49 anos no 50º, que é o jubileu, eu era obrigado a ser livre, tá? Eu não tinha com o que pagar, entreguei minhas terras, entreguei o que eu tinha. Então, a pessoa que eu estava devendo usufruía das minhas terras por 49 anos. No 50º ano, ele teria que me entregar de volta, que é o jubileu, para que não se perdesse totalmente. Tá? Então, o número 50 fala de liberdade, maturidade emocional. Então, um remanescente livre. O que é livre? É aquela pessoa, você. Quando eu falo para vocês, mulher pode ser a igreja, santa ou profana. Números tem significado, cores tem significado. O que eu estou fazendo para vocês?
Eu estou ensinando a vocês a ter revelação. Qual foi a palavra? A decifrar. Ótimo. A decifrar. A mentalidade religiosa não faz isso. Ela te dá a revelação, mas ela não te ensina. Para quê? Para te dominar. Agora, pais, verdadeiramente pais, não querem dominar, para que os filhos saibam mais. Por quê? Poxa, vamos dizer assim, né? A minha alegria vai ser ver vocês pregando com muito mais revelação que eu. Eu falo, poxa, filho espiritual do Texas. Caraca, filho espiritual do Texas. Porque em muitos lugares, antes de eu pôr o pé, vocês que vão. Por isso eu tenho que preparar rápido vocês. Porque vocês vão ter que ir. Hello? Hello? Quatro fases. Eu faço, você enxerga. Eu faço, você me ajuda. Você faz, eu te ajudo. Você faz, eu enxergo. Tchau. Acabou o treinamento. Eu vou trabalhar com vocês nessas dessas 4 estações. Ok? Então, come on. Vem. Por dentro do fora, já falei, 350 e o número 30, altura de 30. 30 fala de maioridade, fala a capacidade de responder pelos seus atos. Crente maduro, crente remanescente, que não anda por vento de doutrina, que nem fala lá no livro de Efésios. Ok? Um crente livre, um crente que é capaz de criar sua própria revelação em Deus. E crente, maioridade, 300 por 50 por 30. Quem olha assim pensa que é apenas uma medida, não sabe o que está atrás. A simbologia, o segredo. Ok? Vamos lá. Versículo 16. Farás na arca uma janela e lhes dará um côvado de altura. A porta da arca porás no seu lado. Farás o primeiro, o segundo e o terceiro andar. A janela, ela era feita para cima. Ok? A porta era feita na lateral e a janela feita em cima. Por quê? O que isso tem a ver comigo hoje? Eu não aceito revelação que não venha de cima. Paulo pregava e os crentes de Bereia, está escrito lá, né? E os bereanos, lendo o que Paulo falava, conferindo, davam glória a Deus. Paulo falava, os caras, glória a Deus. Mas aqui o oi no Paulo, o oi na palavra, o oi no Paulo não é palavra, o oi no Paulo é palavra. Entendeu? Por quê? Assim você vai evitar de qualquer imbecil vir aqui para falar de CD que emagrece, dessas coisas do gênero. Entendeu? Coisas toscas. Porque isso não é evangelho. Isso, desculpa, mas isso não é evangelho. Tá? Isso é ser idiota. E meu nome é Teixeira, pode falar comigo. Bom? Idiota. Remanescente, livre e responsável, santidade. Ok? Vamos lá. No versículo 16, fala sobre também que tem 3 pavilhões. Não vamos lá, mas lá no Novo Testamento fala assim: a palavra de Deus é viva, eficaz e poderosa, mais poderosa que qualquer espada de 2 gumes,
e apta para discernir os pensamentos, dividir juntas e medulas. A palavra de Deus, ela tem a capacidade de separar o nosso espírito da nossa alma. Isso é uma outra aula fantástica. Essa palavra no original, dividir, é merismos. Tá? Nós vamos estudar isso mais tarde. Tá? Eu aprendi muita coisa. Eu tive muita resposta para a minha vida com essa aula de merismos. Essa palavra no grego significa assim: essa espada, que é a palavra de Deus, que é a espada, ela tem a habilidade de trazer para fora, entrar em nós, puxar para fora, mostrar para o Espírito Santo de Deus, separa o que é espírito, o que é alma dentro de nós, cura, trabalha, põe de volta e nos restabelece. Essa palavra é muito ampla, muito profunda. Tá? Então, essa habilidade que a palavra tem de trabalhar em nossas vidas. A arca tem 3 ambientes, ou seja, espírito, alma e corpo. Só para vocês entenderem como está falando de pessoa. Porque a palavra de Deus, ela cura o nosso corpo, glória a Deus. Cura a nossa alma, glória a Deus. E restaura o nosso espírito, glória a Deus. Impressionante a potência, a maravilha que ela é. Sabe, você está ouvindo uma palavra, de repente é uma palavra que sai do pregador, ou do vídeo, ou da Bíblia que você está lendo, e ela salta com uma espada entre você e faz uma diferença tremenda. Poxa, eu estava ouvindo o Weber do Ouvir e Crer, me falando uma coisa tão legal, sabe, assim, aquilo, tem coisas que você sabe, mas tem coisas que quando a pessoa fala, que toma uma dinâmica tão legal, né? Uma coisa é você saber teologicamente, outra coisa é aquilo vir assim, né, cair como um orvalho, assim, né? Ele fala, né, Deus tem um poder, mas nós temos autoridade, porque Ele deu aos seus filhos autoridade. Então, quando eu abro a minha boca para orar, junta-se o poder de Deus com a minha autoridade. Aí a coisa acontece, porque ela precisa de poder e autoridade. Não adianta só ficar contemplando a Ele, dizendo que Ele tem poder, de fato Ele tem poder, mas Ele precisa da minha boca com autoridade para declarar. Aí, por quê? Ele chama para ser cooperadores. Eu achei fantástico isso. Poxa, você não sabia? Eu sabia, mas não vi aquilo. Poxa, eu estava no quarto e comecei a glorificar a Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva. Ela é viva, ela te renova. Eu falei, poxa, glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Sabe, não interessa se eu tenho 30 anos, 29 anos, 28 anos de evangelho, eu quero continuar chorando, eu quero continuar vibrando, eu quero continuar ouvindo o sangue de Jesus, eu quero continuar ouvindo da obra do Calvário, porque sempre vou chorar, sempre vou me achar realmente indigno. Pela graça dele eu fui salvo. Então eu fico chateado quando uso o púlpito para falar bobagem. Pessoas que estão sentadas, gente, são vidas. Como é que o camarada sobe no púlpito para falar certas coisas? Para ganhar dinheiro, para correr lá no fundo para vender coisas. Ah, meu, misericórdia. Pô, vai no banco e faz um assalto, né, com revólver. Acho que vai ser menos rigoroso do que certos caras que fazem certas coisas e se permitem que isso seja feito. Onde é que estava, João? 16, né? Isso aí, glória a Deus. Falei tudo mesmo. No versículo 18. Eu vou de mais um pouco. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca tu e contigo os teus filhos, a tua mulher e as mulheres de teus filhos. Quando nós, diz a palavra de Deus, né, crê, será salvo tu e tua casa. Sabe?
Crer é o que nós estamos fazendo agora, sabe? Crer é quando você sai da casa da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Nós não sabemos para onde nós vamos, mas nós só sabemos que temos que sair, ok? E não estou medindo nenhum julgamento sobre isso, não. Só recebi uma ordem que meu espírito tem que sair, ok? Então a fé ela é um movimento, é pistas, né? Pistão do motor, né? Ela é movimento. E eu creio que essa minha atitude de escolher pregar essa mensagem, podia estar pregando outras mensagens. Se eu estivesse pregando outras mensagens, eu estaria em outros lugares, estaria já vivendo algumas circunstâncias, como já haviam me oferecido muito tempo atrás. Talvez se eu estivesse pregando a mensagem do sistema, não teria acontecido tanta coisa que aconteceu na minha vida. Mas eu não quis, eu preferi perder a me corromper. Isso é do meu pai, natural. Meu pai foi um cara também da mesma pegada, não cristão, mas meu pai foi um cara assim que fizeram muitas propostas indecorosas para ele, sabe, por questões políticas. Meu pai sempre disse não. Isso aí é muito bom, eu vou ganhar muito dinheiro, mas isso é ilegal. O pai falava não. A família fazia pressão, mas pega. Não, o apelido do meu pai era Manecas, né? Pega Manecas, pega Manecas, pega Manecas. Ele pega não. Não é legal? Mas pega, fica 4 anos, que era o negócio do governo lá. Pega 4 anos, tu vai ganhar uma grana, vai ficar doidão. Ele falou, mas e minha moral? Então Deus está precisando de pessoas que não põem a mão nisso, que creiam que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, sabe? Chegar para mim e falar, Tex, você só não prega essas coisas assim, tá? Só não faz desse jeito aí, você vai ter casa, comida e roupa lavada, você vai ter um salário, você vai ter tanto, você vai ter comissão na igreja. Eu falei, não. Se eu tiver que trocar mensagem, não. Eu gosto muito do Tex Dor, quando ele fala de João Batista, né? Cortaram a cabeça de João Batista, porque João Batista falava do pecado da liderança, né? E falava assim, João Batista era tão possuído para aquela mensagem, que cortaram a cabeça dele, né? E foram apresentar para a mulher lá, para o rei, a cabeça dele na bandeja, né? Quando tiraram a tampinha, a cabeça do Batista, a cabeça do Batista assim, não é lícito. A cabeça dele falou contra o pecado. Se corta uma cabeça, ainda assim a cabeça fala, arrependa-te. É quando você tem uma mensagem que você não consegue mais segurar. Você vai para a cadeia, vão te fechar a porta, entendeu? Vão te ligar, vão te chamar no zap, vão te fazer. Eu não estou nem aí. Entendeu? Eu não estou nem aí. Porque se eu não falar, vai ser cobrado de mim isso. Eu não estou falando para ser famoso. Não estou falando para abrir porta. Se eu quisesse abrir porta, era só me calar. Mas eu não vou me calar. Bueno. Adelante. O último item. Só que nós vamos ter que ir lá no capítulo 9. Agora é um alerta para nós, tá? Capítulo 9, rapaz. De onde estou eu? Capítulo 9. Lê do versículo 20 a 22. É para mim, por favor. 9, do 20 ao 22.
E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos. Foram. Obrigado, filha. Agora isso é um aviso para mim. É muito fácil ficar apontando esse. Agora esse é um recado para mim. Isso é um recado para mim. E é um recado para vocês no presente e no futuro. Mas já é um recado para mim no presente. Ele fez uma vinha, bebeu da vinha e se embebedou. O que é isso? É o que muito acontece. Deus te dá um dom, e esse dom começa a atrair pessoas. Você começa a ficar famoso. Aí você se embebeda da sua revelação. Começa a te puxar o saco, começa a te paparicar, te começa isso, fazer aquilo, tá? É aí que está o problema. Aí que está o grande desafio. É você se manter puro, não se deixando corromper pelas revelações que Deus te dá. E vai descer. A vaidade é um passo antes da corrupção, né? Porque quando você, até vale a pena a gente comentar isso. Quando entra a vaidade, automaticamente você fecha o céu de revelação. Porque Deus diz que dá graça ao humilde, mas resiste ao soberbo, né? Então quando começa a entrar a soberba, a vaidade em você, o céu revelacional começa a se fechar. Você vê, poxa, eu estava falando com vocês, olha um pouquinho antes de começar a aula, mas você estava lendo. Eu escrevi uma coisa que ele tinha acabado de dar aqui. Você estava lendo para a gente, eu escrevendo aqui. Agora é fácil, porque agora é meia dúzia que me segue. Daqui a pouquinho vai estar 60, daqui a pouquinho vai estar 600, daqui a pouquinho vai estar 6.000. Por quê? Por causa do Tex? Não, não é por causa do Tex. Por causa da palavra que eu prego. Há 4 anos atrás eu não tinha essa mensagem do jeito que eu tenho hoje. Há 10 anos atrás eu não seria nada efetivo. Impressionante. Eu vi como Deus eu tive que andar com Deus. Eu tive que andar com Deus. E nisso, de público, eu agradeço a Simone, que ela andou comigo, ela viajou comigo, sabe? A Simone, assim, a gente tomava ônibus, ela saía do emprego dela, a gente ia pegar ônibus, viajava a noite inteira, chegava lá no lugar de revelação, 7 ou 8 horas de viagem, chegava lá, ela ia para as conferências comigo, muitas vezes chegamos na conferência com mochila nas costas. Depois de ir até na conferência, depois pegar o ônibus de volta, viajar 7, 8 horas de ônibus, e eu ir para casa e ela ir para trabalhar. E hoje eu sei, quando alguns textos que eu olho assim, ele andava com Deus, eu aprendi com um homem, que a Simone pagou esse preço comigo. Ela pagou o preço comigo. Depois eu falava, vai você, então isso é muito importante, e é muito importante você se manter nisso, se guardar disso. Uma outra coisa que eu me lembro do Thomas, a gente estava no treinamento, estava em treinamento ministerial, a gente ia nas igrejas, né?
Aí depois que acabava a reunião, tem aquela tendência, o pessoal vai sempre falar com o pregador, né? O pessoal gruda no pregador. Aí era uma igreja grande também. E assim, acabou, né? Aí eu queria já ficar do lado dele, né? Ele olhou, você vai desmontar o equipamento, desmontar tudinho, me espera lá dentro do carro. Mano, eu pensei que ia andar, né? No resplendor do brilho do. Bom, agora é multa, não é isso aqui. Você vai limpar as coisas e vai lá para dentro do carro. Aprendi uma lição muito forte. Muito forte. Serviço. Se você não aprender a servir, você não vai servir para fazer porcaria nenhuma no ministério. Porque o ministério, ele é ministro, a palavra garçom é serviço. Então, se você quer aprender para ser visto, no evangelho do reino você não serve, no evangelho da religião você serve. Sabe aquele tipo de ministro que ele chega depois que o culto começou e sai antes que o culto acabe? Porque ele só quer ser visto, ele não quer serviço. Agora, quando você vê homens e mulheres compromissados com aquilo que Deus colocou, geralmente eles são o primeiro a chegar, o último a sair. Por quê? Está compromissado, é o seu filho, o seu ministério é o seu filho. Você está gerando alguma coisa. Está de pé? Obrigado, Senhor. Perguntas? Comentários? Nossa, vocês estão demais. Nossa, vocês aprendem. Eu estou me achando um professor da hora. Todo mundo aprende se ninguém faz uma perguntinha. Caramba, acho que eu tenho que liberar uma prova assim. Né? Só para ter satisfação de ter o 10 de todo mundo, assim, pá, né? De todo mundo. Faça a prova de mim. Faça a prova de mim, é bom. Papaizinho, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por mais esse tempo. Obrigado, Senhor, porque estamos experimentando da Tua palavra, a maturidade da Tua palavra. Nós não somos perfeitos, mas adoramos um perfeito Deus. E queremos colocar a nossa imperfeição debaixo da sua mão. Que o Senhor venha operar em nossas vidas. Pai, desde já nós liberamos por fé, nós chamamos os remanescentes do leste, do oeste, do norte e do sul, de São Paulo. Nós chamamos, Senhor, os remanescentes da zona leste de São Paulo, onde nós estamos agora. Nós liberamos agora a vida desses homens e mulheres, nós declaramos essas almas livres, nós declaramos essas almas inquietas agora sustentadas pelo Espírito Santo de Deus. Nós chamamos agora, nós liberamos anjos guerreiros, anjos de Deus, anjos mensageiros, assim como nós fomos alcançados pela revelação do Evangelho do Reino, que mais pessoas sejam alcançadas também, que possamos estar juntos, em nome de Jesus, papai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, e coloca acima de tudo no nosso coração uma mentalidade, uma sensação, uma paixão por servir, em nome de Jesus, papai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.